Bom, pessoal, então olha só, no material passado nós iniciamos então esse conteúdo aí sobre essa teoria do processo de corte laser, com um olhar basicamente focado aí nessa parte dos custos do processo de corte, né? Então, conversamos aí sobre toda essa geração do laser, falamos um pouco sobre os espelhos externos, eu comentei brevemente sobre a necessidade de alinhamento desses espelhos. Só fazer um comentário então com relação ao alinhamento dos espelhos aqui, como que é feito. Basicamente a gente substitui em cada um deles, por exemplo, vamos pegar aqui no primeiro momento nós vamos fazer o alinhamento do feixe de laser nessa direção aqui, ó. Nós vamos trocar então o espelho M2 por um pequeno suporte que com o formato de uma cruz. Nós vamos remover o espelho, vamos tirar o espelho, vamos colocar esse pequeno suporte e na parte de trás aqui a gente coloca um papel. E a partir daí a gente dá um disparo com o laser, com uma potência baixa e um período de tempo curto, para que ele faça uma queima do papel. Então a gente consegue ter uma noção de onde está chegando o laser nessa posição aqui. A ideia básica é o seguinte, pessoal, nós temos que garantir que quando a máquina está aqui próxima do laser, aqui na posição menor aqui de X, ela esteja no mesmo, incidindo sobre o espelho M2 da mesma forma que quando está longe. Então, olha só, pessoal, para que isso aconteça, existe aqui uma grande importância de que a estrutura da máquina, a mecânica da máquina esteja muito boa. Eu não posso ter uma mecânica, eu não posso ter nenhuma curvatura aqui na estrutura da máquina. Por isso, geralmente, as máquinas com laser CO2 têm uma estrutura bastante pesada, rígida, que garantem que no momento que você fez esse alinhamento, nivelamento da máquina, alinhamento mecânico aqui, esse espelho M2 aqui vai se deslocar sempre suavemente em todo o curso do eixo X. Eu não posso ter nenhum tipo de desalinhamento mecânico. Se eu tiver um desalinhamento mecânico, ele vai me afetar na ótica. Isso tem que ser muito preciso. E entendam que aqui, ó, quando nós estamos fazendo, se eu tiver uma variaçãozinha de poucos décimos de graus aqui nesse espelho M2, lá na lente é uma variação grande, né? Então, a gente faz esse alinhamento dos espelhos. No momento de se pensar nos custos, existem uma série de outros itens importantes. O caminho por onde esse feixe de laser passa, geralmente ele é protegido nessa área aqui, ó, tanto antes do carro aqui, quanto depois do carro, dentro do carro aqui também, no eixo Z, tanto nos eixos X e Y, quanto no eixo Z. Geralmente esse caminho ele é protegido por sanfonas, na maioria dos equipamentos. Então, essas sanfonas são um conjunto de proteções que visa impedir aqui que visa manter um ambiente selado onde o laser vai passar. Se houver umidade, contaminação com óleo, algo, poeira, nesse sentido, a gente acaba tendo perdas no laser, por isso tem um ambiente fechado. E o cuidado com as sanfonas é de extrema importância, pessoal. Essas sanfonas geralmente são fixas em guias. Aqui tem um exemplo de uma máquina onde esses guias da sanfona quebrou. No momento que esses guias da sanfona quebrou, essa sanfona foi pressionada aqui contra a estrutura da máquina, danificou o suporte do espelho. Então, esse sistema de sanfonas aqui também precisa ser substituído periodicamente, precisa ser conferido se essas aletas de sustentação estão boas, se não tem nenhum furo na sanfona onde vai estar entrando ar para dentro desse ambiente onde passa o feixe de laser. O caminho aqui onde passa o feixe de laser, geralmente ele é um ambiente que vai estar sendo pressurizado com ar que vem de um secador específico, então, que tem por garantia, tem por função, então, garantir a qualidade do ar nesse ambiente aqui. Esse é o ar no caminho aonde passa o feixe de laser, ele tem que estar livre de umidade e resíduos de óleo. Se o ar estiver vindo de um compressor que esteja mandando óleo para a rede, isso provoca distorções no feixe de laser e começa a provocar problemas no corte. Então, olha só, pessoal, além dessas manutenções aqui, nós temos uma série de outras manutenções que precisam ser observadas, além do que nós comentamos até agora, interno do ressonador, dos espelhos externos. Nós temos uma série de outras manutenções que precisam ser observadas. Por exemplo, as sanfonas, como eu comentei aqui, para que a máquina funcione, os espelhos se desloquem corretamente, toda essa estrutura mecânica aqui, ó, guias lineares, fusos precisam estar em boas condições. Se tiver folga nos guias,
pode ter alguma inclinação no suporte desses espelhos, isso vai prejudicar o corte da máquina. Então existe uma série de outras manutenções aí que precisam ser observadas. Eu queria só fazer um comentário rapidinho nesse momento, então, para nós tentar encerrar a parte do que cabe ao laser CO2 e depois nós começar a falar um pouco mais genericamente sobre o processo de corte laser, tanto envolvendo CO2 quanto fibra. Falamos na sequência um pouco mais sobre fibra e depois a gente começa a fazer um comparativo um pouco mais a fundo entre os dois. Então vamos lá. Além desses itens aí que nós comentamos até agora no laser CO2, então um componente muito importante, todos aqueles itens que nós já comentamos anteriormente, lá turbinas, espelhos internos, trocadores de calor do gás, o shutter, tudo que nós falamos até agora, esses espelhos externos da máquina, tudo são refrigerados pelo sistema de água que vem lá do chamado chiller. É um reservatório lá com um sistema de refrigeração. Dependendo do fabricante, o fabricante pode solicitar que seja adicionado à água lá algum aditivo. Por exemplo, a PRC Laser indica o uso de 60% de água destilada e 40% de propileno glicol. A princípio, esse propileno glicol teria uma função de não permitir que a água congele em locais de clima frio e também de facilitar a troca de calor entre os componentes. O fabricante, por exemplo, já a Fanuc, recomenda 100% de água destilada, porém com uma certa frequência recomenda o uso de um algicida para fazer uma limpeza do sistema de água. Então cada fabricante vai ter recomendações diferentes, então no seu equipamento aí teria que ver qual a recomendação de quantitativo de água destilada, de propileno glicol, ver os custos disso, a cada quanto tempo tem que ser feita essa manutenção, se levantar isso daí também. Tem filtro de água, geralmente nesses chillers, então tem um filtro lá para limpar algumas impurezas que caiam aqui no reservatório, desde a impureza aí do ambiente. Tem que ser feita uma manutenção periódica aqui desse radiador, essa colmeia do radiador aqui tem que ser feita uma limpeza, manter sempre limpo para facilitar a refrigeração, a troca de calor, senão isso acaba prejudicando a capacidade do chiller e aumentando o consumo de energia elétrica. E esses itens aí, pessoal, só a título de um comparativo prévio, se nós olharmos aí só com relação ao consumo de energia, por exemplo, do laser CO2 com o laser de fibra, nós vamos ver lá com o laser 4.000 watts de fibra, geralmente vai consumir lá em energia elétrica em torno de 16 kW e o chiller dele em torno de 5. Enquanto que o laser CO2 de 4.000 watts vai consumir em torno de 35 e o chiller dele em torno de 30. Então, quer dizer, olha só, a quantidade de energia elétrica que nós precisamos para produzir 4.000 watts utilizando o laser CO2 e a quantidade de energia elétrica que nós precisamos para produzir 4.000 watts utilizando o laser de fibra. Então, nós vamos observar aí um diferencial no custo com relação à manutenção, nós vamos observar um diferencial no custo com relação ao consumo de energia elétrica. O laser de fibra não precisa de gases para gerar o laser, só o gás de assistência, lá só o gás de corte. Então, nós vamos começar a ter um comparativo aí, aos poucos vamos construindo isso. Nesse primeiro momento, então, como a ideia era conversar um pouco mais a fundo, aí, fazer esse comparativo de custo entre o CO2 e o laser de fibra, entender um pouco mais a diferença entre eles, eu gostaria que se incrementasse, então, naquela planilha lá, os custos de hora do ressonador, os custos de hora do chiller, veja lá quais são os valores de quanto que se gasta para manutenção com líquido refrigerante, vai para propileno glicol ou não vai, filtro, quantas horas tem que trocar, veja lá esses custos. O secador de ar, então, que é muito importante tanto para a manutenção desse sistema interno aqui, pressurização das sanfonas, quanto para todo a refrigeração da lente. Posteriormente a gente conversa um pouco melhor sobre o cabeçote, quanto também alguns pontos internos lá do ressonador que precisam aí de ar para acionamento de shutter, enfim, refrigeração de alguns espelhos se utiliza aí de ar. Então, quais os custos de manutenção do secador e os custos dos componentes da máquina que são específicos do laser CO2. Por exemplo, o conjunto de sanfona. Na máquina de fibra ótica aí, essa é um pouco menos crítico, digamos assim. Tem também as sanfonas para proteger os guias e patins, mas é um pouco menos crítico com relação a que nessa sanfona aqui, se houver qualquer furinho entrando um pouquinho de pó, ela já começa a danificar a qualidade do laser, do ar, do laser. Então eu gostaria que nesse momento aí se encerrasse, digamos assim, esse assunto dos custos do laser CO2, monta-se essa planilha aí, e a partir daí a gente começa a dar um olhar para o laser de fibra e depois ver os dois processos aí como um todo, e daí a gente pode começar a fazer um comparativo entre as duas máquinas, falar em velocidade de corte, em custo hora, pode começar a fazer um comparativo um pouco melhor das duas máquinas.
Eu gostaria, pessoal, em um outro momento, se for do interesse, a gente fazer algum material falando um pouco mais aí sobre o laser CO2, por exemplo. Lá tem, não precisa ter aquela mistura, então, em algumas máquinas existe a possibilidade de se fazer um teste da mistura de gás, então ver se realmente está entrando aquele percentual de hélio, nitrogênio, CO2, então como que se faz esse teste da mistura? Geralmente, no período que eu atuava com manutenção, quando tem alguma máquina que estava com algum problema, se iniciava por esse processo de teste de mistura. Testes de vazamento, então a gente faz lá o teste de vazamento externo para verificar se existe algum vazamento nas mangueiras de gás entre o cilindro de gás e o laser, então vazamento no hélio, no nitrogênio, no CO2 ou na mistura padrão, se for, por exemplo, no laser Fanuc. Então, como que se faz esse teste de vazamento externo? Teste de vazamento estático do laser, ver se ele está com vazamento quando ele está frio, parado, só a bomba de vácuo, liga a bomba de vácuo, baixa até zero, testa, verifica se tem vazamento. Teste de vazamento dinâmico, quando ele está com o laser rodando, turbina, tudo rodando, laser aquecido, ver se tem algum tipo de vazamento. Calibração da fonte, dependendo dos fabricantes, então nós precisamos fazer a calibração da fonte para garantir que quando o laser deveria estar apenas mantendo aquele tubo de descarga lá na descarga de base, com a potência mínima, ele está no valor adequado, então, na máxima potência que ele está atingindo, a máxima potência, em algumas fontes tem um processo que precisa ser feito ali em alguns equipamentos de linearização, que é de garantir que quando você sai do 0 ao 4000, no meio do caminho aqui, quando você comanda 500, ele dá 500, quando comanda 1000, ele dá 1000 e assim por diante. Então, esse processo aí. Alinhamento dos espelhos, então, falar um pouco mais sobre alinhamento dos espelhos internos, externos, como fazer a conferência da altura focal na mesa. Gostaria de conversar um pouco mais sobre isso em algum outro momento. Tipo do modo do laser, desculpa aqui, eu esqueci de corrigir aqui, então, dependendo do fabricante, aí, quais os diferentes tipos de modo laser e como que isso influencia no corte. Talvez aí num segundo momento, havendo interesse por parte dos alunos, aí eu preparo algum material um pouco mais focado em cima disso para debater um pouco mais o laser CO2. Mas a ideia básica é que, nesse momento, eu acredito que já se tem uma noção geral de como que o laser é gerado e como que ele vem até o cabeçote. Daqui para frente, então, nos próximos materiais, aí a gente começa a falar um pouco sobre o cabeçote de corte, sobre lente, sobre o bico, sobre o gás de assistência, altura focal, parâmetros de corte, enfim, e aí por diante. E também falar um pouco sobre laser de fibra. Então, dividimos esse material aqui para facilitar o envio e compartilhamento aí.